Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa de entrevistas que acontece todos os sábados às 20 horas e que já caiu na graça dos nossos irmãos do Movimento Espírita. Aqui a gente tem entrevistado escritores, oradores, médiuns, dirigentes, muita gente já. Entrevistamos o querido Divaldo Pereira Franco. Eu não falo isso em toda entrevista, mas hoje essa entrevista aqui vai ter um momento sobre Divaldo, um momento muito especial. Então, meus queridos amigos e irmãos, é um motivo de alegria imensa. Eu estou aqui hoje entrevistando Luiz Segusa, que é o CEO da Intelitera e da Letra Mais. A gente vai colocar isso aqui daqui a pouco para vocês, o que é a Intelitera e a Letra Mais, o trabalho que faz as duas editoras. Então, para iniciar, Segusa, eu convido você para fazer uma prece. Nesse momento, vamos orar a Deus, agradecer por essa oportunidade, a oportunidade de falarmos sobre o livro, a missão do livro espírita, mas também sobre a importância no nosso movimento espírita de almas maravilhosas em todos os campos da política, da arte, da mediunidade com Jesus. Meu querido Luiz Segusa, que alegria, que honra. Tudo bom, meu amigo? Como vai você? Boa noite, Bruno. Boa noite aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo agora. É uma alegria e um prazer estar na sua companhia, viu, Bruno? Nesse programa maravilhoso que tem trazido assim tantas pessoas, né? Eu me sinto aqui pequenininho, perto, né, das pessoas que você já entrevistou. Mas estamos aqui com muita alegria e muito prazer estar na sua companhia. O Segusa, nesse momento inicial, eu estou muito feliz porque a gente só se falava via WhatsApp por áudio, né? E eu fiquei aqui sabendo agora, pessoal, que o querido Luiz Segusa é casado com a querida Cláudia Segusa, né? Que entrevistava Divaldo lá na TV Mundo Maior, no programa Transição também, né? Então, foi um motivo de alegria saber disso, viu, Segusa? Um abraço. O programa Transição da Rede TV, né? Era um programa em rede nacional, é bacana. Maiores audiências da Rede TV na época, é muito bacana. Dê um abraço em Dona Cláudia, por favor, viu? Por favor. Darei sim, Bruno, darei sim. Meu amigo, a primeira pergunta, Luiz, que eu faço é para todos, da mesma forma, né? Uma pergunta comum a todo entrevistado. Eu queria que você falasse para a gente, num voo rasante, a tua trajetória no espiritismo, no movimento espírita. Pode ser? Pode ser sim, Bruno. Na verdade, eu sou espírita desde o berço, né? Desde que nasci, meus pais já eram espírita, né? E você estava falando de Divaldo, a primeira vez que eu assisti Divaldo, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, assim, passei por, né, evangelização, tudo, mocidade espírita, pré-mocidade, né? Então, assim, já bastante tempo aí como espírita, né? E como editor, nós estamos aí com a Intelitera e a Letra Mais em torno de 11 anos, né? Que nós estamos aí com a editora, mas a gente já fazia um trabalho já voltado para o mercado editorial espírita. Meu amigo, a Intelitera, me diga se eu estou certo, é a divulgação do livro espírita. E a Letra Sim. Mais é no campo da educação, da liderança. É isso, mais ou menos? É isso mesmo, né? A Intelitera é um selo, né? Que a gente fala de selo editorial, né? Então, a Intelitera, todos os livros que têm conteúdo espírita, nós lançamos pelo selo Intelitera. Mas o conteúdo na área do autodescobrimento, né, autoconhecimento, nós editamos pela editora Letra Mais. Bom, aí
Luiz, veja bem, eu queria saber de você. Você é o responsável pelo lançamento no mercado editorial de pessoas que, se hoje são conhecidas, do público espírita também, lá atrás não eram, né? Por exemplo, você foi quem lançou, que fez os lançamentos de maiores sucessos de Rossandro Klinger, Help Eduque-me, As 5 Faces do Perdão, Eu Escolho Ser Feliz, o querido doutor juiz de direito Haroldo Dutra Dias, primeira obra autoral de Haroldo, A Bússola e o Leme, também foi você. O Haroldo já tinha outras obras, né? Ele já tinha outras obras, mas A Bússola e o Leme, inclusive nós lançamos pela Letra Mais, porque é uma obra que não tem conteúdo espírita, apesar de, né, quando você lê, você percebe que indiretamente você está lendo alguma coisa assim de conteúdo espírita, mas já é na área do autoconhecimento, né? A Bússola. O Despertar já não, o Despertar é uma obra espírita que nós lançamos aí no período da pandemia, que tem sido um grande sucesso. Agora, você lançou também, para Galdo de todos nós aqui, pernambucanos, viu? Um obsessor aqui do Recife, era um obsessor, e de repente se transformou num espírito evoluído, que se chama Jaime Ribeiro, Empatia, não é porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, um pernambucano da gema, não é? É verdade, é verdade. E hoje o Jaime, além de ser o autor, né, da Letra Mais, é um grande amigo, é uma pessoa muito querida, né, que a gente se fala sempre, estamos sempre juntos. Ele está aqui em São Paulo, né, deixou aí o Recife, né? Está aqui em São Paulo, mas é um amigão, é um irmão muito querido, né? Falo com ele todos os dias, viu, Segundo? Não há um dia que... Então está em boa companhia, viu? Você está em boa companhia. Mas você lançou também o José Carlos de Luca, uma obra, inclusive lançando uma obra agora nova, né? Simplesmente Francisco, que trata da humanidade do povereiro, né? Do pobredinho de Assis, não é isso? Sim, sim, a obra, sim, fantástica. Eu acho que é um dos melhores livros do De Luca, né? A gente ficou muito feliz de estar lançando esse livro. Realmente, assim, as pessoas estão amando, está sendo assim um grande sucesso, viu, Bruno? Realmente, para nós foi assim uma felicidade muito grande, né? A gente já tinha lançado um livro que foi um grande sucesso, que é um grande sucesso até hoje do De Luca, que é o Médico Jesus, né? Que é um best-seller, um livro que já vendeu acho que mais de 300 mil exemplares, é uma obra fantástica, né? E atemporal, né? Está vendendo aí, continua vendendo, e o Simplesmente Francisco também. Mas Você já leu, Bruno? Não li. Não? Vou pedir até para o Jaime me enviar, que eu sou um franciscano inveterado, viu? Ah, então fica tranquilo que amanhã nós já estamos mandando para você. Tá vendo? Rapaz, entrevistar gente fina é outra coisa, né, Segusa? Te agradeço. Meu amigo, mas a minha pergunta, ô Segusa, veja bem, que capacidade é essa que você tem? Você parece que veio com uma veia de descobrir talentos. Esse pessoal tem um potencial para atingir milhares de pessoas. Como é que é isso? Fale para a gente. Essa capacidade que você tem de identificar talentos. Não sou eu que identifico, né, Bruno? Na verdade, eles já têm o talento deles, né? Eles, na verdade, acabam nos procurando, né, com uma obra para ser editada, né? A gente, muito pelo contrário, a gente é que fica muito feliz, né, de poder contribuir, né, com o espiritismo através desse trabalho de edição de livros, né? Então, somos nós que somos os privilegiados, né, de sermos procurados por essas pessoas maravilhosas, esses autores maravilhosos, e a gente
realmente, assim, eu e a Cláudia, né, que a Cláudia também trabalha comigo na editora, ela, inclusive, é a diretora editorial, e nós ficamos muito felizes mesmo de ter essa oportunidade, né, de editar autores assim tão maravilhosos como esses aí que você mencionou, né? De Luca, Demarque, o Jaime, Adeilson, o Haroldo, Rossandro, né? Então, são pessoas aí maravilhosas, e tem outros autores aí. Esse é o grande problema, eu acabo esquecendo. Tem que Rapaz, falar o nome de todos. e eu me esqueci, eu falei o Jaime Pernambucano, o Rossandro é de Campina Grande, nordestino também, É da Gema. nordestino também. Meu Nosso querido amigo, Rossandro, também outra alma maravilhosa, né? Um irmão muito querido que é, se tornou também um grande amigo, né? Uma pessoa que faz parte do nosso, né? Do nosso rol aí de grandes amigos. o Seguros, eu entrevistei o Divaldo, né, e conheço alguns irmãos lá da Mansão do Caminho. E o Divaldo, além de ser esse grande tribuno, é um grande escriba também, a sua produção psicográfica, os espíritos através dele, não é? Eu queria fazer a seguinte pergunta a você, e você me confirma se é verdade ou não, e em sendo verdade, você destrincha a explicação do Divaldo, né? É verdade que o Divaldo falou para você um dia, mais ou menos assim, que o livro espírita é mais importante que a palestra espírita. E que o autor do livro ele é muito mais atacado do que o palestrante. Divaldo falou isso para você e você podia explicar? Ah, com certeza, com certeza. Me lembro muito bem quando o Divaldo nos falou isso. A gente coordenava a equipe do livro, né? Aqui na região de São Paulo, Minas, Goiás. Então, nós fazíamos esse trabalho voluntário de vender os livros durante as palestras, e o resultado dessas vendas eram para manter a Mansão do Caminho, e é até hoje. E a gente estava encaixotando os livros ali na saída. Ele já tinha terminado de fazer a palestra, né? E ele veio nos ajudar ali, colocar o livro na caixa. De volta tinha essa agilidade e tal. Ele veio nos ajudar ali e tal. Aí ele me chama de Lu, né? Aí ele falou assim: Lu, você sabe que o livro ele é mais importante, né? E sofre mais ataques do que, na verdade, a palestra, né? Ele acaba divulgando mais do que a palestra. Aí eu peguei e ainda fiquei assim, eu falei, nossa, ele acabou de fazer a palestra, né? E está falando isso, talvez é para agradar. Então eu falei, mas tio, mas mais do que a sua palestra, ele falou mais do que a minha palestra, porque eu acabei de fazer a palestra, né? As pessoas, a maioria delas, não registraram 100% daquilo que eu falei, já registraram um percentual bem menor. Aí vão para casa, aquilo já acaba caindo um pouco mais, né, na absorção daquilo que eu falei. Ao passo que o livro não. O livro, a pessoa lê com mais atenção, ela pode reler ali várias vezes. Então, o despertar de consciência dela é muito maior do que praticamente a palestra. E ele falou, e é exatamente por isso que o livro sofre muito, muito mais ataques, né, das trevas do que praticamente o orador espírita. Então foi mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente as palavras que o Divaldo utilizou para dar essa mensagem, né? Então, isso realmente marcou bastante em relação ao livro. E vou dizer uma coisa, viu, Bruno? Tanto isso é verdade, que quando todo o lançamento
A gente sofre muito ataques aqui na editora, ataques mesmo, de parar computador, na hora que você tem que fazer aquilo, emissão de nota, de que você vai fazer aquela coisa mais importante para tudo, dá problema numa coisa, dá problema em outra, que a gente tem que chamar todo mundo, todos os funcionários, e falar, ó, vamos fazer um evangelho, né? Vamos orar, né? Porque a gente sabe que as trevas, né? Então a gente até brinca, né? Quando o ataque é muito grande, a gente fala assim, não, esse livro vai ser um sucesso. Esse livro vai ser um sucesso, porque o ataque é maior, né? Então a gente acaba lidando isso com bastante humor até, mas é natural, né? É natural, porque imagina, você vende 10 mil livros, quantas consciências você não está despertando, né? Com aquele livro. Então, é evidente que os nossos irmãozinhos né, das trevas, eles não querem, né, esse tipo de trabalho, esse tipo de divulgação, né? Porque as consciências estarão sendo despertas, com certeza. Então, assim, o livro, a gente vê que essa é a importância. Quantas pessoas foram despertas com as obras do Chico Xavier? Né? Quantas pessoas são despertas, quantas consciências são despertas com as obras do Divaldo, e assim, né? De vários outros autores, vários outros companheiros, né, que a gente também tenha editado. Então é isso, foi isso que o Divaldo nos disse. Né, mas é interessante, agora no caso de Divaldo, né, ele é o autor do livro e é o palestrante também, né? Aí É verdade, é verdade. daqui a E a pouco a gente gente sabe, né, de bastidores, de muitos ataques, né, que ele sofreu, A gente vai principalmente ver quando isso. Daqui a pouquinho vai ter um capítulo aqui especial então sobre tá o bom, Divaldo, né? tá bom. Meu querido Segusa, o que me aproximou de Luiz Segusa, né, foi um pedido que eu fiz a você, né, e quero tornar público aqui, para que eu pudesse entrevistar o querido senador da República, esse homem de bem, Luiz Eduardo Girão. O Girão falou com o Segusa, disse que daria entrevista, agora, compreensivelmente, a gente está sinedi porque todo mundo está acompanhando os fatos da República, né? Congresso Nacional, CPI, claro, e a gente espera o tempo que for, mas eu tenho coisas importantes e até para o público espírita tomar conhecimento, porque o trabalho do Luiz Eduardo Girão é um trabalho diferenciado. Ele é seu amigo já há muito tempo. Eu quero falar com você, Segusa, sobre ele, a tua amizade, os filmes, o papel do Girão na produção dos filmes espíritas, e a gente vai encerrar com outra coisa que eu acho de tamanha importância. A ação dele foi salvadora para mim, para esse país que a gente vive, o Brasil. Né? Mas vamos começar pelo começo, essa amizade que une você a Luiz Eduardo Girão. Conte para a gente, por favor. Girão realmente é um grande amigo, é um idealista, espírita, e a nossa amizade começou realmente quando foi no período da produção do filme Bezerra de Menezes, né? Eu acho que a maioria, inclusive, não sabe que a iniciativa foi dele, né, de produzir o filme Bezerra de Menezes, e ele, inclusive, bancou com dinheiro dele mesmo, e foi a partir daí nós fomos nos apresentados por um amigo comum, né? Para que a gente pudesse contribuir com a divulgação na época do filme. E aí a gente passou a conhecer realmente essa pessoa sensacional. O Girão tem uma história muito interessante, uma história que você pode perguntar para ele, né, quando você o entrevistar. Ele não era espírita, e ele um dia
aqui em São Paulo, ele pega, acho que um anúncio ele estava aqui em São Paulo sem fazer nada, e ele pega um anúncio, e aí ele vê lá um teatro, estava passando uma peça espírita. E aí ele foi assistir. Até então ele não era espírita, ele foi assistir, por curiosidade. E aí ele foi despertado com aquela peça e ele ficou muito comovido. E a partir daí, foi quando ele iniciou o trabalho da mostra de teatro transcendental, que é feito até hoje lá em Fortaleza. Ele teve essa iniciativa, porque para ele, assim, como ele foi despertado com aquela peça, outras pessoas poderiam ser despertadas também. Então, a partir daí, ele foi conhecer o espiritismo, foi conhecer o Divaldo, e o Divaldo foi muito importante na vida do Girão, né? Então, assim, ele tem uma dívida de gratidão, e ele fala isso publicamente, por isso que eu estou falando aqui. Ele tem uma dívida de gratidão, assim como eu tenho também essa dívida de gratidão com o nosso querido Divaldo, né? E aí ele teve a ideia, né? Em 2000, acho que foi 2008, quando ele produziu o Bezerra de Menezes. Mas eu não sei se você sabe, Bruno, o Bezerra de Menezes, ele era para ser um docudrama, tanto que todo o roteiro dele foi feito em cima de um docudrama, né? Não era uma ficção. Aí o Girão acabou apresentando o filme já pronto para algumas pessoas, mas as pessoas estavam esperando um filme de ficção, né? Com uma história, tudo, não como um docudrama. E aí ele foi convencido de que realmente tinha que mudar. Então, o filme ele teve que ser mudado. Aí ele pegou e falou, não, esquece. Ele me ligou, falou, aquele filme que você viu, esquece. Nós estamos gravando mais, acho que umas 10 cenas, me parece, 10, 12 cenas. Ele falou, nós vamos introduzir e vamos mudar. E aí, então, o filme foi feito, né, um remendo, vamos dizer assim, para que ele fosse uma ficção. E aí... o filme foi um grande sucesso de bilheteria. Foi um grande sucesso na época. E chamou a atenção dos diretores de filme, dos produtores de filme, que era um filão, que o filme espírita dava dinheiro, vamos dizer assim. Né? E foi quando foi feito o filme do Chico. Né? A partir daí, porque... Foi em 2008 que foi feito Bezerra de Menezes. Logo em seguida, em 2010, foi lançado o filme do Chico Xavier, que foi um sucesso maior ainda, né? Porque na observação dos produtores de filme, eles pensaram assim, poxa, peraí, né? Um desconhecido lá do Ceará produz um filme, né? De um cara aí chamado Bezerra de Menezes, né? E arrebenta de bilheteria. Então, peraí, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Foi quando a Globo Filmes, né, produz, chama lá o Daniel Filho, né? Para produzir e aí para dirigir, na verdade. E o Chico Xavier foi um sucesso, e logo em seguida nós tivemos o Nosso Lar. Eu queria lhe perguntar uma coisa que a gente sabe da índole do senador Girão. Ele participou desse grande movimento Muda Senado. Eu vou te fazer essa pergunta na política, porque vai para o filme também, não é, certo, Seguja? Ele não mora... A casa que ele mora é a casa dele, né? Não é isso? Não é a casa de parlamentar. Sim. E com relação ao filme de Bezerra, eu estou querendo mostrar o desprendimento. Ele fez o filme Bezerra por idealismo e com recurso próprio, né?
segundo, com Na dinheiro verdade, dele, ele né? bancou toda a produção, né, com o dinheiro dele, e depois que ele foi fazer a captação, né, de recurso, mas ele precisava produzir. Ele falou: eu vou produzir e depois eu vou, com o filme pronto, eu vou atrás de incentivo, né, da lei aí de incentivo, que você pode captar recursos para minimizar o investimento que você faz no filme, né? O que você tá falando, né? Eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço muito bem o Girão, ele foi para a política pelo idealismo, porque financeiramente ele tem uma vida financeira boa, né? Mas a gente sabe que tem muitos políticos que têm uma vida melhor do que ele, vai para a política para ganhar mais, para poder se enriquecer mais ainda, né? Mas não é o caso dele, não é o caso dele. Ele abriu mão de todos os privilégios que ele tinha aí, motorista, casa, sei lá, apartamento, carro, né? Tanto que é considerado aí, está entre os 10 melhores políticos, né? Considerando deputados e senadores, né? Acho que é o primeiro senador, na verdade, tá em primeiro lugar como, né, o primeiro senador, exatamente por esse desprendimento, né? Ele tem uma estrutura de gabinete bem enxuta mesmo, uma estrutura assim que só para ali para funcionar o gabinete, porque ele tem muito esse cuidado, né, de usar muito bem o dinheiro, né, que é nosso, né, dinheiro de todos os brasileiros. Então, hoje eu diria para você que ele paga para ser senador, eu acredito. Tá? Ele paga para ser senador, porque ele poderia ter uma vida tranquila, né? Tranquila, tanto que ele estava morando lá nos Estados Unidos, ele tem casa nos Estados Unidos, tudo, e ele veio para cá exatamente com ele retornou ao Brasil, né? Quando foi para se candidatar a senador, né? Na verdade, inclusive, algumas pessoas queriam que ele saísse para deputado, né? Porque imaginavam que um senador seria muito difícil, né? E realmente era difícil ele ganhar como senador, e, no entanto, ganhou aí com uma diferença de 14 ou 15 mil votos, né? Ganhando até do presidente do Senado na época. Então, assim, eu costumo dizer para ele o seguinte: olha, você ganhou porque você é um missionário, né? E você tem realmente de cumprir essa missão. Não foi por acaso que ele foi para a política, né? Porque a gente sabe que ele sempre estava já do lado de fora, defendendo algumas causas que eram causas nossas, né? Causas dos espíritas, né? Causas assim importantes que você até colocou no início, que é a liberação do aborto, a liberação da Daqui, maconha. daqui a pouco a gente fala nisso, que eu quero antes voltar a uma questão. Um dos grandes amigos dele no Ceará, inclusive eu entrevistei aqui, é o historiador Luciano Klein Filho, né? E o Sim, que eu acho admirável é que Luciano Klein Filho tem uma visão de mundo, uma visão política totalmente diferente do Girão, mas isso não impede a grande amizade que une os dois. Aí você vê quem é Luiz Eduardo Girão. Daqui a pouco eu vou tocar nessas pautas, mas me diga uma coisa, Segundo, você que acompanhou tão de perto, eu não posso deixar de explorar você no bom sentido da palavra, não é? O filme Divaldo, O Mensageiro da Paz, é verdade que o Girão teve que insistir um pouquinho, porque o Divaldo não queria que o filme fosse feito e o Girão teve que instar muito com ele. Foi assim? foi exatamente assim, Bruno. O
Divaldo não queria, né? Foi uma insistência do Girão, assim, por muito tempo. Não foi coisa de meses, não, foi coisa de anos. Foi coisa de anos mesmo, né? O Girão insistindo, porque ele queria fazer um filme sobre a vida, né? Sobre a vida do Divaldo, né? E depois, acho que chegou um dia que o Girão falou para ele, falou, Divaldo, assim, na brincadeira, falou, ó, eu vou fazer o filme sem a sua autorização, então. Ele falou, mas pelo menos, porque ele queria que fizesse o filme, né, que o filme fosse produzido com o Divaldo encarnado, né? Para que o Divaldo pudesse ter oportunidade até de participar e fazer os apontamentos para saber se realmente o roteiro estava certo, tá? Para evitar algum equívoco, né? E o roteiro, inclusive, teve a participação do Divaldo. Ele depois ele concordou, mas ele concordou com uma exigência, né? Que não fosse um livro, um filme, né? Biográfico, que falasse da vida dele, que passasse realmente uma mensagem. Ele falou, eu concordo, desde que passe uma mensagem do Espiritismo, e não uma mensagem da minha vida, porque, né? Mas aí ele aceitou, o Clóvis, que fez o roteiro, foi muito feliz no roteiro, a gente participou de algumas reuniões, né, na preparação aí do filme, e depois todas as gravações, a maioria das gravações nos sets, a gente foi junto, inclusive produzimos o livro, né, os bastidores do filme, e foi um filme assim fantástico, né? É uma pena que não teve a mesma visibilidade que a gente esperava, né? A gente esperava uma visibilidade muito maior, até maior do que o Bezerra, né? Muito maior do que o Bezerra, né? O filme foi muito bem produzido aí, né? Pela Cine, né? Teve um trabalho muito importante da Fox, né? Depois a Fox foi comprada pela Disney, né? E a Disney que fez todo o trabalho de divulgação, e uma equipe extraordinária, pessoas assim fantásticas, e interessante que a equipe da Disney foi uma coisa assim emocionante, porque a direção, os gestores da Disney compraram o filme com aquela coisa assim, não com uma coisa comercial, eles adoraram o filme do Divaldo, eles ficaram emocionados, né? Então eles fizeram um trabalho de divulgação, assim, tanto que a equipe da Disney foi lá para a Mansão do Caminho conhecer o trabalho do Divaldo. Então, assim, a gente ficou muito feliz com essa empolgação, né, da equipe da Disney. Então, foi uma parceria, assim, nossa, fantástica mesmo. Ô, Saiguja, por que você acha que não teve o alcance esperado, rapaz? A expectativa, né? Porque assim, o Bezerra de Menezes, a gente teve um orçamento baixo, né? Bezerra de Menezes, acho que o orçamento do Bezerra de Menezes foi em torno, acho que de uns 2 milhões, mais ou menos, né? E teve uma bilheteria em torno de 600 mil, né? Aí depois nós tivemos o Chico, né? Que já teve um orçamento de 6 vezes mais, eu acho que foram 12 ou 13 milhões, né, o orçamento, porque tinha Globo Filmes, né, envolvida e tudo, né? Inclusive o Girão ajudou na produção também do Chico, né? E o Chico teve uma bilheteria de, acho que 3 milhões, 3 milhões e pouco, né? E você vê que no mesmo ano teve, acho que mesmo ano, no ano seguinte, teve o Nosso Lar, né?
com investimento muito maior, né? O orçamento do nosso lar foi em torno de 20 milhões, né? Então, foi um orçamento bem significativo, né? A Federação Espírita Brasileira participou, né? Com investimento, e o nosso lar teve 5 milhões de bilheteria. Então, comparando tudo isso, a gente esperava uma bilheteria bem superior ao Bezerra, né? Superior ao Bezerra. Não superior ao Chico, porque né, o Chico Xavier era muito mais popular, vamos dizer assim, do que o Bezerra, né? Mas acho que a bilheteria do Divaldo acho que ficou em torno de uns 500, 600 mil, né? Lógico que depois vieram as exibições na TV fechada, né? Que também deu um boom aí, foi muito legal. Então, e o interessante é que essa união da Cine, que acabou fazendo a produção, né, junto com a estação Luz, né? Na verdade, assim, não existiu interesse, a gente participou, não existiu interesse do lucro, temos que ganhar, não, sabe? Todos eles participaram mesmo assim, com o objetivo da divulgação da mensagem espírita, a divulgação, mostrar para as pessoas realmente quem foi, né, e quem é Divaldo Pereira Franco, né? Essa pessoa extraordinária, esse irmão aí muito querido, né? O senador Girão, nosso agradecimento, né? Porque temos aí essa película do Divaldo aí para o fim da vida, né? Mas, com certeza, querido, com certeza. E isso realmente foi um trabalho dele. Você vê, eu estou fazendo até questão de estar aqui passando para as pessoas, porque as pessoas não conhecem, né? Não sabem que, de repente, quem está por trás, quem fez essas produções todas de filme, essa contribuição, um idealista, né? Um idealista que não está preocupado com dinheiro. Eu estou surpreso, né? Porque a nossa Casa dos Humildes, a Casa Espírita, eu faço parte aqui em Recife, promoveu 2 sessões no filme, no Shopping Plaza, e lotado, não é, Seguja? Lotado, completamente lotado, mas o filme está aí para toda a vida, como eu falei. Mas, meu amigo, o senador Girão é um pacifista, e ele pontua bem isso sempre, né? É um homem contra as armas. E o senador Girão, a luta dele contra o aborto e contra as drogas. Agora, eu queria colocar aqui, porque eu queria enfatizar a luta do senador Girão contra a liberação da maconha não é para uso medicinal, não. Esteve a ponto de ser aprovado para consumo, né? Aqui no Brasil. Sim. E eu vou a luta do Girão, esse capítulo, graças ao senador Girão, a maconha não foi liberada nesse país, né? Mas com eu certeza. queria que você falasse, Seguza, tanto a luta dele contra o aborto e contra a liberação das drogas a partir da maconha. E essas causas foram assim uma das razões que o levaram para a política, viu, Bruno? Porque na verdade ele estava morando nos Estados Unidos quando teve aquele ataque lá na escola, e era a escola dos filhos dele, inclusive ele teve um susto muito grande, né? Teve um atirador lá que acho que acabou matando, acho que 15 ou 17 jovens, né? E ele tinha marcado naquele dia com os filhos, que ele passaria lá na escola, acho que eles iam para um jogo de futebol e tal, ou de basquete, não sei.
E aí, quando ele chegou, que ele chegou mais cedo, que ele começou a ver os helicópteros, tudo, né? Aí ele foi informado que realmente tinha tido um ataque na escola. Agora, você imagina para um pai, estava com 2 filhos na escola, né? E graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas foi assim, inclusive na classe da filha dele, né? Que foi assim onde que acabou, acho que morrendo muita gente. Ou me parece que eles estavam, a classe, acho que eles conseguiram esconder, me parece que é uma coisa assim. Mas isso deu, né, ele falou, não, eu vou voltar para o Brasil porque eu preciso fazer alguma coisa, porque também estava para ser aprovada a liberação aqui no Brasil das armas e tal, e aí ele pegou e falou, não, eu vou voltar porque eu preciso fazer alguma coisa, porque pode aprovar a liberação da maconha, do aborto, e aí foi quando ele retornou ao Brasil e se candidatou a senador, né, e ganhou, mas ele já fazia esse trabalho como pacifista, né? Com um cartazinho lá na frente do Senado, na frente do Senado, lá imagina, ele ia para frente do Senado lá com cartaz, com uma faixa, né? E teve um momento crucial, né? Realmente aqui não daria para a gente narrar, porque tem muitos detalhes, mas teve um momento crucial que estava quase para ser aprovado, né? Ele teve assim uma participação importantíssima, mesmo não sendo político, não sendo senador, né? Que ele pegou avião, foi lá atrás do senador e tal, e a partir daí ele conseguiu para que não fosse aprovada a liberação da maconha como consumo, como você bem colocou, né? Para que a gente, porque na verdade, infelizmente, a gente tem, né, alguns políticos, né, que pensam que tudo bem, né? Porque a intenção era transformar o Brasil no maior produtor de maconha no mundo, onde que nós teríamos muitos recursos, né, de ordem financeira. Mas como espírita, você sabe que isso aí seria uma falência espiritual, né? Assim como a liberação do aborto, como muitos políticos, né, defendem a liberação do aborto, e nós, como espírito, sabemos que isso, né, se o espírito se une ao corpo no momento da concepção, né, a gente tem essa bandeira de defender, de certa forma, a liberação total, né, do aborto, e ele tem feito esse trabalho defendendo ali no Congresso, porque ele tem as experiências dos Estados Unidos, que são experiências negativas, né? Em estados que a liberação, né, do aborto ela é permitida, assim, é uma coisa, os traumas que isso acaba acarretando, né, nas jovens, nas mulheres, né? Então, seria uma falência sob o ponto de vista espiritual. Então, ele está lá, né? Então, como político, ele não vai defender só essas pautas. Tem feito um trabalho, a gente tem acompanhado, né? É um irmão correto, um irmão que realmente tem feito um trabalho assim, de acordo com a sua consciência, né? Então, assim, às vezes as pessoas acabam não entendendo certas coisas, né? Mas a gente que o conhece bem, né? A gente sabe que ele realmente é um idealista, um pacifista acima de tudo. Não, Sérgio, eu sou espírita, mas eu procuro acompanhar os acontecimentos do nosso país já. E eu vi algumas sessões da CPI, né? E você vê as mulheres sendo desrespeitadas, e quando entra o senador Girão, parece que muda o tônus vibratório ali daquele ambiente, né? O respeito, né? A urbanidade no trato, né? Para mim, é um missionário verdadeiramente,
no campo da política. E nós sabemos, né, Bruno, que esse momento de transição planetária, a gente sabe que a regeneração não virá só no meio espírita, né? Vamos dizer assim, no meio religioso de maneira geral, né? Vem em todas as áreas, né? Na arte, na política, e o próprio Divaldo tem dito isso, né? Então, assim, em todas as áreas, e nós precisamos de pessoas idealistas, né? Pessoas que pensam no próximo, que está pensando nas pessoas, também na política. Então, o dia que a gente renovar, nós tivermos mais políticos como o Luiz Eduardo Girão, com certeza a gente vai ter um congresso maravilhoso. Usa, quem sabe um dia no futuro, Girão para presidente, né? Tamo junto. Mas, meu querido. Mas ele brinca, ele fala assim: nossa, o senador são 8 anos. Né? Quando ele fazia 1 ano, ele falou: nossa, ainda tem mais 7 anos. Ô, meu amigo, qual é o time do Girão lá no Ceará? É o Fortaleza, né? Ele foi, é o Leão, é o Fortaleza. E foi interessante, porque o Fortaleza estava para cair, né? Estava na 2ª divisão, estava para cair para a 3ª divisão, aí foram pedir para ele assumir a presidência, ele assumiu a presidência do Fortaleza, o Fortaleza não caiu para a 2ª, foi campeão, subiu para a 1ª divisão e está aí até hoje, né? Então, isso aí as pessoas não sabem, né? Mas foi um trabalho lá sério que ele fez no Fortaleza, né? Então, assim, ele fez um trabalho de pacificação, inclusive, das 2 torcidas, né? Na época, falando com o presidente do Ceará, que são rivais, né? Mas, de certa forma, criando um clima, assim, de harmonia, né? De harmonia com o presidente, né? A coisa, assim, de cima para baixo, né? E onde houve uma melhora, inclusive, nas brigas que tinham de torcida. Pois é, quando eu entrevistá-lo, já que ele operou esse milagre lá no Ceará, o meu Santa Cruz aqui está para cair para a 4ª divisão. Aí eu vou pedir ajuda para ele assumir, então. Vou pedir. Meu querido Seguros, olha, agora é a hora, não é? Você é amigo de Divaldo há mais de 25 anos, é isso? Mais de 25? Com certeza, mais de 25. Né? Eu queria que você falasse do teu trabalho, da equipe do livro, começasse por aí, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o episódio que aconteceu triste na vida do Divaldo, mas fale dessa equipe do livro, como é que era? Olha, Bruno, é uma pergunta assim, eu me sinto à vontade, me sinto muito feliz, né, em estar respondendo. Talvez foi um dos melhores momentos, né, da minha vida, dessa existência, né, da minha esposa, esse trabalho que a gente fazia ao lado de Divaldo, contribuindo, né, com a venda dos livros nas palestras, às vezes fazendo roteiros, né, de palestras todos os dias. Às vezes tinha dia que tinha palestra de manhã e tinha palestra à noite também, né? E viajando de carro, eu tinha um carro grande para poder levar os livros, né? E cada lugar a gente colocava os livros, né? Para poder vender antes da palestra e depois da palestra. Então, essa companhia, essa amizade com o Divaldo, e hoje eu posso dar esse testemunho que Divaldo, na intimidade, né, é exatamente o Divaldo orador. Ele coloca em prática aquilo que ele fala. Eu nunca ouvi assim, nunca da gente perceber nesses mais de 25 anos
alguma coisa que a gente pudesse falar, puta, o Divaldo deu uma pisadinha de bola aqui nesse, né? Ele poderia ter sido diferente, eu poderia ter tido uma atitude diferente. De forma nenhuma. Divaldo sempre íntegro. A gente viajava com ele, Bruno, mas Divaldo sempre foi muito disciplinado com o trabalho, né? Então, assim, a gente só encontrava o Divaldo, às vezes no café da manhã, né? Às vezes no horário do almoço, na hora de ir para a palestra, à noite, na hora do jantar, que a gente voltava da palestra, mas do mais, Divaldo estava trabalhando, a gente já ficou assim, em hotel, quarto próximo, da gente convidar, vamos dar uma saída, vamos dar, de forma nenhuma, e ele estava sempre trabalhando. Então, assim, foi um momento muito feliz. A gente vivia num outro mundo, sabe? Quando a gente viajava, eram 15 dias que a gente tirava as nossas férias, as nossas licenças para fazer esse trabalho. A gente viajava como voluntários, né? As despesas todas eram por nossa conta, né? Gasolina, hotel, né? Na maioria das vezes, a gente conseguia hospedagem na casa de amigos espíritas, né? Para a gente não ter que estar pagando as diárias de hotel, mas quando não tinha, a gente assumia também as despesas de hotel. Mas assim, Divaldo sempre, sabe, aquele irmão muito querido, né? Então eu vejo hoje, fico muito triste quando eu vejo às vezes as pessoas criticando o trabalho de Divaldo, né? E assim, um homem que dedicou, um ser humano que dedicou a sua vida, a sua existência em prol do próximo. O trabalho que ele construiu na Mansão do Caminho. Você conhece a Mansão do Caminho, Não, Bruno? Não teve essa infelizmente ainda não. oportunidade. Não. Eu gostaria de dizer o seguinte: aquelas pessoas que criticam o Divaldo, que às vezes faz uma crítica porque, né, de repente, porque o Divaldo é desse ou daquele partido político. Não, o Divaldo não tem partido político. Ele apoia as boas ideias, ele apoia, né, as atitudes boas, mas não o apoio a esse ou aquele candidato ou coisa assim. Então as pessoas simplesmente não conhecem Divaldo Franco, não conhecem o trabalho que esse homem fez, porque o filme, né, Divaldo, o Mensageiro da Paz, pouquinho, é muito pouco, não conseguiu retratar no filme o que o Divaldo fez, né, para as pessoas, e principalmente o trabalho que ele fez lá na Mansão do Caminho, né? Então, assim, foi um período para nós, assim, um período maravilhoso, que a gente teve essa oportunidade de estar na companhia dele durante esses mais de 25 anos. Então, a gente hoje tem esse amor, né, por ele, esse carinho, porque ele sempre retribuiu isso, ele sempre preocupado com os amigos, preocupado com a equipe, sempre carinhoso. A gente nunca viu Divaldo falar mal de ninguém, criticar ninguém, né? Sempre procurando servir o Cristo da melhor forma possível. Inclusive agora, né? Você vê muitas pessoas criticando e ele está trabalhando, ele não está aí. Você não vê o Divaldo se defendendo das críticas, né? Você não vê o Divaldo, vou defender aqui porque o fulano falou de mim. Não, ele está trabalhando, né? Como deve ser realmente os espíritos nobres. Então, foi um momento realmente muito, muito feliz, até quando a gente fez esse programa Transição também, né? Foi muito bacana, né? A gente poder produzir isso e levar ao ar em rede nacional. Teve realmente uma audiência muito boa, né? Então a gente ficou muito feliz também de estar participando desse projeto, Bruno.
quero deixar de público aqui que o movimento espírita brasileiro sente falta de Dona Cláudia Saigusa na frente das câmeras, porque ela era uma excelente entrevistadora do Divaldo e de outros lá no programa Transição, né? Que ela volte um dia, né? Ah. Que Saigusa deixe Dona Cláudia voltar, olha para isso. Meu amigo, olhe, há um momento na vida, como você colocou aí, não é? A disciplina de Divaldo, a seriedade. Há um ditado nosso aqui, que eu acho que é um ditado aí também, você conhece esse ditado: bom no bom, todo mundo é bom. Vamos ver o bom no ruim. E você participou, você esteve junto com ele, no momento, para mim, mais triste da imprensa desse país, momento horrendo, que foi aquela reportagem da Rede Globo. Você estava com ele, você viu a apresentação do programa junto com ele. Qual foi a postura do Divaldo nesse momento tão triste? Na verdade, nós assistimos junto, né? A gente estava junto, inclusive, quando foi gravado, né? A gente estava fazendo um roteiro que a gente fazia todos os anos, esse roteiro, né? Que ele participava do Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO, né? Um congresso que todos os anos é realizado no período do Carnaval. Então, a gente ia para lá, de carro, lá para Goiânia, a gente participava do congresso e depois a gente vinha, né, todo dia palestra, né? Todo dia palestra, ia terminar depende do roteiro, às vezes terminava em Franca, ou terminava em Ribeirão, e nesse ano a gente passou por Uberlândia, e todos os anos, o Divaldo, quando falava em Uberlândia, ele era entrevistado lá na TV Globo, lá de Uberlândia, que é de um companheiro espírita, né? O Tubal, o Tubalzinho, que é dono da TV Integração, que é afiliada da TV Globo lá em Uberlândia, e que sempre deu espaço para que o Divaldo fosse entrevistado, e com isso divulgasse a palestra que ele ia fazer à noite. E nesse dia, tinha um convite para que ele fosse entrevistado pelo Fantástico, mas ninguém tinha passado a pauta, né? Ninguém sabia que era uma pauta para sacrificá-lo, né? E eu, na verdade, ajudei a arrumar o cenário da gravação do programa Fantástico, que, na verdade, culminou com aquelas críticas, né? E alguns companheiros que acabaram, companheiros espíritas, inclusive, né? Se a gente pode considerar assim, que armaram tudo aquilo junto à TV Globo lá do Rio de Janeiro, né? E interessante que nem o Tubal sabia que ele era, né, da TV Globo de Uberlândia, o companheiro espírita, tanto que no dia ele fez a entrevista ao meio-dia na TV Globo, em Uberlândia, e depois ele foi para a casa de uma companheira, Creuza Rezende, onde a gente estava hospedado, né? E eu tinha deixado tudo pronto lá para fazer a gravação, né? E foi feita a gravação, e aí a gente, quando começou a fazer as perguntas, a gente percebeu que ali tinha uma armação, né? E era com o objetivo de tentar destruí-lo. Essa entrevista foi feita na sexta-feira, no sábado ele falou em Uberaba, ele fez a palestra em Uberaba, e domingo ele fez uma palestra em Franca, né? E a gente acabou, depois da palestra, né? Foi a reportagem, inclusive, foi capa do Fantástico, né? Toda hora estava falando e tal. E aí, à noite, depois da palestra, a gente ainda conseguiu ir para a casa da dona Estela, onde que a gente estava hospedado, Divaldo também, e foi feito nós assistimos, né? Lógico que ninguém ia ficar feliz ali de ver, de certa forma, e estava a equipe, inclusive a equipe do Rio Grande do Sul também, participando desse roteiro junto com a gente,
E assim, a gente ficou muito triste, né, de ver esse momento, de ver toda essa armação, né? Mas Divaldo, em nenhum momento, ele não fez nenhuma crítica, não. E tanto que isso que você está se referindo, que no dia seguinte, na segunda-feira, ele tinha um compromisso no Hospital das Clínicas de manhã, com os médicos do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, e à noite ele tinha uma palestra. Então, aí ele pegou e falou, Lu, posso ir com você no carro? Eu falei, pode. Eu tinha um carro, uma Blazer, e a gente estava lotado os livros, então estava, né, cheio de livros, então só tinha 2 lugares. Era o lugar que estava indo a Cláudia, e aí ele quis, a Cláudia foi em um outro carro e ele foi comigo. E o interessante é que aí a visão do espírito imperfeito, né? E eu me considero um espírito ainda muito imperfeito, a lição que eu tive foi uma das maiores lições que eu tive assim na minha vida, que ele me passou. Algumas emissoras repetidoras lá em Ribeirão, que sabiam que Divaldo estava indo para lá, conseguiram meu telefone e me ligaram. Acho que, se não me engano, a TV Bandeirantes, SBT, outras emissoras, que me ligaram querendo repercutir o assunto do Fantástico. Imagina, ele tinha sido capa do Fantástico. E aí eles queriam repercutir, né? E na minha visão de espírito imperfeito, eu falei, poxa, é o momento dele se defender, aproveitar a oportunidade, aproveitar a mídia, né? Aí eu falei, tio, a gente... É oportunidade aí para você, né? Estão ligando, vamos marcar essa entrevista e tal, né? Ele pegou e falou assim, não, meu filho, o que eu tinha que falar, eu já falei. A partir de hoje, eu vou me calar, né? E realmente se calou, né? Ninguém ouviu Divaldo criticar ninguém, sair, ir para a imprensa. E a imprensa, por falta de oportunidade, não foi. A imprensa estava todo mundo querendo repercutir para dar mais audiência, lógico. Uma audiência do Fantástico repercutir em outras emissoras. Então, essa foi a primeira lição que eu tive, que eu calei a boca. E a outra lição foi quando eu perguntei para ele, né? Porque, assim, eu falei, poxa vida, ele foi ridicularizado em rede nacional, né? Eu estava pensando comigo. Eu falei, e os espíritos, né? Fiquei imaginando, falei, e os espíritos, será que não vieram para consolá-lo ou coisa assim, né? Aí eu falei para ele, falei, tio, e o que dizem os espíritos, né? Porque eu estava imaginando a Joana passando a mão na cabeça dele e tal, né? Aí ele pegou e falou, não, meu filho. Falei, mas não veio ninguém, né? Ninguém. Isso sou eu que tenho que passar, sou eu que tenho que vivenciar, né? Mas eu falei, pô, mas que espírito, nem para, né, nesse momento que você está, que está sendo, é uma injustiça, né? Todos nós sabemos que era um momento de muita injustiça do que eles estavam fazendo. E ele falou, não, de forma nenhuma, eu é que tenho que passar por isso, né? E é interessante que a gente chegou naquele dia no hotel em Ribeirão, né? Foi uma coisa assim que ficou bem marcado, né? Até o humor do Divaldo, porque a gente estava ali fazendo uma ficha no balcão do hotel, né? Aí saiu uma senhora lá correndo, Divaldo, parabéns, Divaldo, eu te vi ontem no Fantástico, foi maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele olhou, a mulher saiu, ele olhou para mim e falou assim, será que ela assistiu o mesmo programa?
Será que ela assistiu? Porque, na verdade, foi uma coisa assim... Segusa. Se fosse a gente ia dizer, tá de gozação. Só pode estar de gozação. Mas, assim, foi uma coisa que é interessante, Bruno, que a maioria das pessoas não entenderam, né? Porque conhecia o Divaldo, tanto que a repercussão foi... E o Divaldo se calou esses anos todos. E é interessante, Bruno, porque, assim, o tempo, né? O que é o tempo? Isso foi uma lição de tempo que ele tem... dele ter se calado, né? A gente não ouviu o Divaldo falar... desse ou daquele, né? Teve até um fato interessante, né? Que eu vou falar aqui, porque essa pessoa me autorizou a falar, que é o Rizzini, o Jorge Rizzini, que já desencarnou, que participou, né? Que foi uma das pessoas que foram entrevistadas e ele falou. O Jorge, o Rizzini acabou se arrependendo e ele foi falar com o Jeter na Rádio Boa Nova, o Jeter que você se referiu, Jeter Giacomini Filho, que foi diretor da Rede Boa Nova de rádio, né? Durante mais de 40 anos. Segusa, só para o pessoal que está ouvindo entender, quando eu me referi ao Jeter Giacomini, a gente ainda não estava gravando, foi na conversa anterior, né? O grande dirigente lá da TV Mundo Maior, diretor da TV Mundo Maior, mas continue com o Rizzini. Então, o Jorge Rizzini foi falar com o Jeter para que o Jeter falasse para o Divaldo que ele estava muito arrependido, que ele reconhecia que ele tinha se excedido, né, que não era aquilo que ele queria, né, dizer e tal, né? E o Jeter depois, todo feliz, e aí foi uma lição, hoje até o Jeter falou, foi uma lição que o Divaldo me deu também, porque aí ele foi falar para o Jeter, o Rizzini esteve aqui na rádio e tal, e mandou dizer para você que estava arrependido, não sei o quê e tal. Aí o Divaldo falou assim, Jeter, então pede para ele ir em rede nacional. Pronto, gostei de Divaldo agora. Pede para ele em rede nacional e falar que ele está arrependido. Aí o Jeter, inclusive, o Jeter hoje narrou dizendo o seguinte, poxa vida, ele falou assim, olha só, né? Ele falou, eu poderia simplesmente, ele estava na Rádio Boa Nova, ele poderia falar, peraí, Rizzini, então vamos aqui abrir o microfone para você falar isso. E deixava realmente registrado esse momento. Mas tudo bem, o tempo passou. Mas deixa eu lhe contar uma coisa, e se for possível, passe isso para Divaldo, Segusa. Eu entrevistei, na semana que Divaldo ia dar entrevista para mim, eu tenho um programa com ela semanal, a filha do Herculano Pires, que o Rizzini era muito amigo do Herculano. Quando o Divaldo era jovem e apareceu, o Herculano fez uma crítica ao jeito de Divaldo, ao estilo de oratória. Até hoje, quem critica Divaldo usa essa crítica do Herculano. Aí eu tive, aí é que está. A gente tem que perguntar as coisas. Dona Heloísa, o que a senhora acha? Eu vou entrevistar Divaldo. O pessoal usa muito a crítica de Herculano no passado, quando Divaldo estava surgindo. O que a senhora acha do trabalho de Divaldo? Segusa, você vai se emocionar. Vou lhe passar o vídeo daqui a pouquinho. E se você puder passar para o Divaldo, ela disse, Bruno, meu pai falou isso para Divaldo faz 70 anos. Foi na outra reencarnação, quase. Quem é que fez o que Divaldo fez? Divaldo fez a Mansão do Caminho. E nós fizemos o quê? Eu admiro muito, oro por ele, e para falar de Divaldo tem que fazer o que ele fez. Quer dizer, você vê, ela de público, a filha de Herculano, que Herculano, deixa eu dizer assim, é muito mais que Rizzini, né? Ela teve a grandeza de dizer isso, né? E uma coisa assim que as pessoas não sabem é que Divaldo fundou a mansão,
construiu a Mansão do Caminho, né? É uma referência de educação no mundo, né? É uma estrutura fantástica. E até hoje a gente vê o Divaldo com 93 anos de idade, ele empolgado em fazer isso, fazer aquilo, e construir isso, e construir aquilo, com toda essa empolgação. E o que as pessoas não sabem, né, que eu vou revelar aqui, é que Divaldo, até hoje, paga para morar na Mansão do Caminho, né? Ele é aposentado, o dinheiro da aposentadoria dele, que ele mesmo brinca que não é muita coisa, né? Mas ele foi funcionário público, tem uma aposentadoria, e até hoje ele paga, ele faz questão de pagar para morar em uma instituição que ele construiu, né? Então, eu sou testemunha de que ele nunca viveu às custas do espiritismo, né? Ele viveu para o espiritismo, para a divulgação do espiritismo, e uma coisa assim também que a gente sempre admirou no Divaldo, ele sempre ganhou muito presente, Jorge. Então a gente imagina, ele ia hospedar na tua casa, né? Você queria agradá-lo, né? Então você comprava às vezes, sei lá, uma camisa, uma gravata, né? Então assim, você imagina um roteiro de 15 dias, mas você sabe o que o Divaldo fazia, né? E que a maioria das pessoas não sabe disso, né? Sei que tem muitos companheiros que vão até ficar constrangidos, mas ele pegava o presente que de repente você deu para ele abria. Ele chegava na casa seguinte e entregava para outra pessoa, né? Olha só o desprendimento dele. Ele voltava para Salvador, voltava para a casa dele com as mesmas coisas dele, né? Não levava. Imagina, ele ia precisar de uma mala para levar todos os presentes que ele ganhava, né? Mas não, muito pelo contrário, né? Ele dava. Eu mesmo tenho gravata, tenho camisa que ele me deu, de pessoas que ele, de certa forma, deram para ele, né? Mas para você ver o desprendimento dele. Então, assim, eu convivi, posso dizer para você, Bruno, ele sempre viveu para o espiritismo. E continuando, né, quando a gente saiu de Franca para Ribeirão Preto, porque teve um fechamento fantástico, né? Que ele fez a palestra no Hospital das Clínicas para os médicos, e depois à noite ele fez uma palestra tão linda, foi uma das palestras mais lindas que o Divaldo já fez sobre Chico Xavier. Ele foi ovacionado, né? Assim, aplaudido de pé, ovacionado durante muito tempo. Eu tenho, inclusive, essa gravação, porque ele falou do Chico com uma beleza, com uma emoção, com um carinho tão grande, né? Então, foi essa forma que ele, né, aquelas pessoas que acabaram colocando ele contra o Chico contra ele, tal, criando essa coisa, aí Divaldo foi lá e fez o que realmente somente os espíritos nobres conseguem fazer, né? De fazer essa palestra realmente brilhante, falando de Chico Xavier. E o interessante olha o interessante, o tempo, né? 10 anos depois, 9 ou 10 anos depois, não sei exatamente, mas acho que foi mais ou menos 10 anos, o mesmo canal de televisão, TV Globo, o mesmo programa fantástico, fez uma matéria do Divaldo, né? Uma matéria esplêndida, com um tempo, inclusive, o dobro do que tinha sido feito anterior. E você sabe que foi uma das maiores audiências do Fantástico, esse programa do Divaldo? Foi uma das maiores audiências do Fantástico até hoje, né? Então, assim, explodiu de audiência.
E assim, foi realmente... Eles entraram até na reunião mediúnica lá em Salvador, mostraram todo o trabalho dele lá na Mansão do Caminho, né? Fazendo justiça realmente a uma pessoa maravilhosa, né? Um ser humano maravilhoso, e com certeza a história, né? Tá aí o filme, a história vai contar esse irmão muito querido, né? E eu tenho certeza que esses irmãos que acabam criticando, né? Quando chegar no mundo espiritual, vão se arrepender, né? Vão se arrepender, vão ficar muito tristes, por não terem tido a oportunidade, talvez, de conhecer, a oportunidade, o privilégio que eu tive, de conhecer essa figura maravilhosa que é esse irmão querido que é Divaldo Franco. Meu amigo, você falando, a emissora fazer um programa anos depois, a verdade é filha do tempo, né? E esse programa lindo teve a participação da querida Sueli Caldas Schubert também, né? Exatamente, exatamente. Ela esteve até conosco na Casa dos Humildes, veio aqui em Recife. E a Sueli, a gente tinha assim, muita amizade. A Sueli já ficou hospedada na minha casa várias vezes. Bom. É extraordinária, é uma pessoa maravilhosa. Semeadora de estrelas, viu? Exatamente, exatamente. Meu querido Seguros, a pergunta final da nossa entrevista, fique à vontade de responder ou não, por favor. Eu fiquei me questionando, né? Por que fazê-la? Por que não fazê-la? Por que fazê-la? Fala aí a você, não é? Mas fique à vontade, sem... Vou fazer até porque você me trata de forma tão carinhosa que me encoraja a fazer a pergunta a você, não é? Seguros, eu soube que você recebeu algumas mensagens diretamente por Divaldo, de Joana de Ângeles, e eu queria perguntar a você se é algum segredo ou se você podia contar algo que a Joana de Ângeles falou para você, meu querido irmão Luiz Segusa. Não, eu posso dizer sim, Bruno, não tem nenhum problema, né? Na verdade, eu estava na Mansão do Caminho, né? Até pelo período, inclusive, das gravações, a gente estava gravando algumas cenas lá no Pelourinho do Divaldo, né? Ele, inclusive, participou, o próprio Divaldo participou de duas cenas, que é aquela cena final, né? Onde que ele faz a palestra lá no teatro, no Rio de Janeiro. Ele participou daquela cena. E uma outra cena que foi feita na Pedreira, mas essa cena não foi pro ar, né? E então, durante as gravações, eu fui visitar a Mansão do Caminho e fui lá visitar o Divaldo. E ele chegou para mim e falou: olha, você tem algum compromisso hoje à noite, né? Eu falei: não, tio, não tenho, né? Ele falou assim: você poderia ficar aí para participar conosco da mediúnica, né? Da reunião mediúnica? Eu falei: não, tudo bem, né? Aí depois, ele no café, ele falou: olha, a Joana gostaria que você ficasse por aí e tal. E eu fui, né, participar da reunião mediúnica ali, e ao final ele leu, né, a mensagem, ele me entregou a mensagem que a Joana tinha psicografado naquele momento, uma mensagem que, de certa forma, naquele momento, algumas coisas que ela colocou eu não entendi muito bem, né? Mas a gente foi entender depois, né? Das dificuldades que a gente acabou passando, né? Que ela, de certa forma, já estava
dizendo assim que eu não desistisse, né? Porque ia passar por uns momentos mais difíceis e tal, né? E realmente isso aconteceu, né? A gente teve alguns desafios assim, né? Além do normal. E aquilo foi uma coisa assim muito comovente, né? Receber desse espírito tão maravilhoso, tão nobre, né? Como Joana de Ângeles, uma mensagem, né? Específica, né? Vamos dizer assim, né? Uma mensagem direta, né? Então foi muito bacana e isso nos ajudou bastante. Então, sempre quando a gente tem um desafio, a gente lembra da mensagem. Não desista, continue nesse trabalho, né? E a gente faz esse trabalho, viu, Bruno, com muito amor, né? Porque a gente, até por Divaldo ter dito aquilo, né? Para a gente lá atrás sobre o livro, né? É essa coisa de despertar consciências através do livro espírita. Então, a gente não tem o dom da palestra, né, de sair por aí divulgando o espiritismo através das palestras, isso é por conta do nosso querido Jaime Ribeiro, Rossandro Cringe, Haroldo Dutra, né? Adeilson Salles, então a gente não tem esse dom, mas a gente pode contribuir com esse trabalho de produção do livro espírita, da edição do livro espírita, divulgando a doutrina. Então a gente assim, a cada edição, a cada obra, para nós assim é uma alegria, né? Você poder compartilhar isso, né? Com milhares e milhares assim de pessoas, né? Então isso para nós é motivo assim de muita felicidade, como o último lançamento aí do De Luca, né? Simplesmente Francisco, que passa uma mensagem linda, né? Sobre a vida de Francisco de Assis, e é um livro que a gente fez para que realmente assim não fala de espiritismo, né? É um livro que pode ser lido por espíritas, por católicos, né? Pessoas de todas as religiões, porque é um livro que toca realmente. Então, para nós, assim, é uma alegria, a gente faz isso com amor. O livro que eu vou receber autografado por Chaeguja. Eu vou ver se eu consigo um autógrafo do De Luca para você, tá bom? Vou ver se eu consigo do nosso querido De Luca também, que é um irmão assim muito querido, né? Um irmão assim que tem feito um trabalho maravilhoso também de divulgação, né? Do espiritismo, fazendo palestra. Ele faz as lives e tem 3, 4 mil, 5 mil pessoas, as lives do De Luca, toda segunda, quarta e sexta. Também não parou, né? Continua aí trabalhando mesmo durante a pandemia, né? Então, assim, tantos espíritos, né, que têm feito trabalhos assim maravilhosos, né, companheiros maravilhosos, né? Eu acho que é isso que a gente deveria ver, né, Bruno? Não ficar só criticando, né? Às vezes eu vejo as pessoas, né, fazendo, então me policio muito em relação a isso, porque espírito inferior é duro. Mas eu vejo assim, eu fico tão triste, né? Poxa vida, né? Principalmente quando são dirigidas críticas ao Divaldo, né? Que a gente tem um carinho muito especial e a gente sabe desse trabalho bacana, maravilhoso que ele sempre fez, então a gente fica triste também. Meu querido amigo Chaeguja, olha, eu quero nesse momento agradecer, foi uma honra, uma alegria, uma realização estar com você aqui. Quero agradecer a ponte que você fez, né, de pedir a entrevista ao senador Girão e ele aceitar, e a gente vai esperar a forma carinhosa com que você sempre me trata, e eu quero agora que você faça as suas despedidas para o nosso público que nos ouviu nessa 1 hora e pouca.
Olha, Bruno, você sabe que eu não sou, né, nenhum comunicador, não sou nada nesse sentido. Eu fiz um programa lá na rádio, até por insistência do nosso querido amigo Jeter, né? Mas você pode até perguntar para ele, eu nunca, né? Foi até difícil para ele me convencer a fazer o programa, porque eu não me sinto, né, com essa qualidade que vocês têm aí da comunicação, e eu aceitei porque era para falar de espiritismo, era para divulgar o espiritismo, então a gente faz qualquer coisa, né? Então, para mim, eu me sinto assim muito feliz, né, de ter batido esse papo com você, né? Foi um papo muito agradável. E estou realmente satisfeito, e vamos divulgar aí para que realmente esse trabalho maravilhoso que você faz de trazer aqui esses companheiros maravilhosos, né, para falar da doutrina espírita. Eu estava vendo até uma entrevista que você fez com o nosso querido César Perry, né, também. Então, assim, um companheiro também muito querido, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, tem aí irmãos aí muito queridos aí para você entrevistar. Então, eu me sinto um privilegiado, me sinto feliz nesse momento de ter batido esse papo aí com você. Então, como o ato final da minha exploração desse querido Chegusa, mas é uma coisa linda que é o ato de orar. Você podia fazer uma prece no final, agora. Claro. Vamos lá. Jesus de infinita bondade, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade. Continue conosco, Mestre, nos despertando a cada dia para que sejamos pessoas melhores, para que possamos contribuir com o bem, para que possamos dar o nosso exemplo a cada dia. Que a tua paz, o teu amor infinito possa permanecer em nossos corações. Meu querido Segundo, um abração, viu? Um abraço a você, Bruno, um abraço a todo mundo que está nos assistindo nesse momento, né? Espero que tenha, né, falado alguma coisa boa. Esse abraço a dona Cláudia Segusa, quem sabe daria uma boa entrevista também, dona Cláudia. Ela sim, quem sabe? Com certeza. Vamos ver isso. Meu querido, com certeza, uma boa entrevista. Vamos lá, vovô. É o próximo projeto, viu? Meu amigo, satisfação, viu? Até a próxima. Um beijo na alma, Segusa, viu? Tudo de bom. Um abração aí. Fica com Deus.